Na democracia, o voto é um direito e uma responsabilidade. Quando você dá um voto, você está delegando à pessoa o direito de representar você. Por isso é necessário que o seu voto seja responsável. Você precisa conhecer o partido, sua filosofia, suas propostas. Você precisa conhecer o candidato, se ele é uma pessoa íntegra, se os valores que ele defende são os valores que você defende, a fim de que você não apoie aquilo que você condena, que você não dê aval àquilo que você reprova. Portanto, cuide do seu voto, porque ele é absolutamente importante para o progresso e a ordem da nação. Bom dia, mas bom dia mesmo. Espero que você que está conosco nessa manhã de terça-feira, hoje, 11 de outubro. Hoje comemora-se o Dia do Deficiente Físico e também Dia do Teatro Municipal. Opção para a Vida, dentro de instantes, estará trazendo para você o conjunto coral Sara Calley e também mais uma reflexão da Palavra de Deus para a sua edificação e para o alimento da sua alma. Jesus disse: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. Como também ele afirmou: eu sou a água da vida. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais tornará a ter sede. Pelo contrário, do seu interior fluirão rios de águas vivas que salte para a vida eterna. E é isso que o programa Opção para a Vida se propõe todas as manhãs trazer para você, internauta, você telespectador da TV Master, TV a cabo, canal 20, que está conosco todos os dias. Espero que você esteja com seu coração aberto e receptivo para receber mais uma vez a palavra de Deus em seu lar, em seu coração e para a sua família. Antes, eu gostaria de fazer um apelo, como eu sempre tenho feito aqui. Os dias são difíceis, os tempos são trabalhosos e nós sabemos que todos nós, embora estejamos vendo este país, abrindo portas para aqueles que estavam desempregados, o índice de desemprego diminuiu consideravelmente, embora nós tenhamos visto também a gasolina baixou, todo mundo está satisfeito para poder realmente ter uma melhor condição de vida, a economia do país também está a pleno vapor. Nós vemos também que aquilo que foi programado, aquilo que foi estabelecido pelo nosso economista Paulo Guedes, está tudo realmente sendo feito conforme o que foi planejado. Baixa de gasolina, baixa de bujão de gás, Nós vemos que o agronegócio está aí bombando em todo o país, Graças a Deus, a economia equilibrada. Nós precisamos de fazer com que este país continue realmente cultivando, mantendo esse clima de progresso, como diz o slogan da nossa bandeira, ordem e progresso. Por isso eu tenho feito aqui um apelo para que você continue orando, jejuando e clamando a Deus para que Deus guarde esta nação e livre esta nação do comunismo. Nós temos o exemplo aqui dos nossos países vizinhos, A exemplo da Venezuela, a Argentina, inclusive, entrando num verdadeiro caos, A Colômbia, Cuba, nem se fala, Fala-se até que muitos têm sacrificado animais de estimação, cachorro, para poder se alimentar. Gente, isso é muito grave. Podemos dizer que isso é o caos de uma nação. E eu acredito que você não quer isso para o nosso país. Por isso, convido a todos para que no fim deste mês, quando nós formos votar no segundo turno, a decisão do destino desta nação está em suas mãos. É por isso que eu tenho feito esse apelo aqui quase que constantemente. Por isso, não deixe de orar, jejuar e clamarmos a Deus. A palavra de Deus nos diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. No dia do primeiro turno, dia 2, nós decidimos passar a manhã inteira em nosso templo. Joelhos dobrados, joelhos no chão, orando, jejuando e clamando a Deus por esta nação. Não vai ser diferente no segundo turno. Eu quero convidar você a comparecer
e estar conosco também, orando intercessoriamente por nossa nação. Porque se nós não tivermos vigilantes, a gente pode, de uma hora para outra, nos encontrarmos num verdadeiro caos social, num caos nacional. E eu creio que você não quer isso para a sua família, você não quer isso para os seus filhos e muito menos para toda a nação brasileira. Por isso, nós vamos orar mais uma vez agora, pedindo que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, abençoe a nação brasileira, pedimos-te a tua bênção, que tu possas trazer, ó Deus, cobertura de seres angelicais sobre toda esta nação, sobre a nossa bandeira, sobre o presidente da República. Senhor, te pedimos em nome de Jesus a tua bênção sobre a tua igreja, para que o teu povo desperte, Senhor, para esse momento que se avizinha. A hora é decisiva, sabemos que, ó Deus, temos que lutar contra as hostes, os dardos inflamados do maligno. Por isso eu te peço em nome de Jesus, livra esta nação do comunismo, livra o nosso povo e a nossa família, Senhor, de nós nos encontrarmos com uma situação de nós não termos liberdade, não termos o direito, ó Deus, de realmente ver esta nação próspera, abençoada. Eu te peço, portanto, em nome de Jesus, não permita que o caos se instale nesta nação. Livra este país do comunismo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com o conjunto coral Sarah Calley.
nós vamos nesse momento convidar a todos para que abramos a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 18, versículos 33 a 40. Evangelho de São João, capítulo 18, versos 33 a 40. Vamos ler. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isto nasci, e para isto vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: O que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Amém? Eu vou pedir que nós ainda permaneçamos em pé e nós vamos repetir o versículo 38, uma pergunta que Pôncio Pilatos fez a Jesus. Só essa parte, que é a verdade. Vamos todos repetir comigo? Que é a verdade. Mais uma vez, que é a verdade. Vamos orar. Pai, pedimos-te agora que nesse instante o Senhor abra o nosso coração, os ouvidos da nossa alma, para que possamos, ó Deus, receber a tua palavra diante do que nós acabamos de ler. Fala ao nosso coração e abençoe a todos quantos estão em casa nos acompanhando agora, Senhor, os de longe e os de perto. Pedimos-te a tua bênção sobre todas as famílias, para que nessa tarde a tua palavra venha de encontro às nossas necessidades. Portanto, fala-nos através da tua inspirada palavra, dá-nos a unção, a graça, a sabedoria, o conhecimento, para que possamos comunicar a tua palavra àqueles que ainda não te conhecem. É o que eu te oro e te peço, agradecido por todas estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Nós damos um tema a esta mensagem, e o tema é esse: encarando a verdade. E eu queria começar este sermão hoje citando 3 provérbios, 2 muito corriqueiros e um outro apenas que nós encontramos como forma de provérbio, a própria palavra de Deus falando sobre a verdade. O primeiro provérbio que eu queria citar para vocês é um que diz assim: a mentira só prevalece enquanto a verdade não chega. Todo mundo conhece esse provérbio. E um outro provérbio que diz assim: 3 coisas preservam o mundo: a verdade, a justiça e a paz. E o último provérbio que eu vou citar é a própria palavra de Deus, que num certo sentido é um provérbio que está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, onde Paulo diz assim: porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Eu vou repetir esse provérbio
que está escrito em 2 Coríntios capítulo 13, verso 8: porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Ou seja, não podemos lutar contra a verdade, mas só a favor da verdade. Está claro? É isso que diz aqui Paulo escrevendo aos Coríntios. Agora alguém pergunta: pastor, por que o senhor estará falando sobre esse tema, esse título, né, que o senhor acabou de citar? Encarando a verdade. Sabe, irmãos, o que me levou a trazer este sermão hoje, agora há pouco, à tarde, foi diante daquilo que nós estamos vendo há alguns meses em toda a nossa nação brasileira. Muitos, mas muitos mesmo, políticos, candidatos que postulam várias cadeiras, tanto na Câmara do Estado, federal, governo e presidência. Nós vimos durante esses dias uma enxurrada de homens mentindo, faltando com a verdade. Isso é inegável. Todos eles, com raríssimas exceções, estiveram falando unicamente algo que, traduzindo, são ou não passam de inverdades. Nós poderíamos dizer até, irmãos, que nós ouvimos tantas mentiras, ouvimos tantas fake news, que a gente viu realmente um verdadeiro show, né? Uma enxurrada de inverdades, lamentavelmente. Agora, por conta de quê, irmãos? Daqueles que estão ambicionando um cargo público, ambicionando o poder, e em busca desta ambição, o homem é capaz de faltar com a verdade, mentir, mentir e mentir. Como dizem alguns protagonistas políticos, eles dizem assim: se você falar ou se você disser uma mentira 1000 vezes, ela termina sendo crida como verdade. E é nesse afã que muitos políticos têm como proposta para oferecer a muitas pessoas só mentir, mentir e mentir, menos a verdade. É lamentável a gente estar falando sobre isso. Agora, meus irmãos, nós precisamos de entender que, de acordo com o texto sagrado, há muitas pessoas que optam por mentir ou faltar com a verdade porque desconhecem a verdade, porque não conhecem a verdade. E eu não estou falando de uma verdade relativa, estou falando da verdade absoluta. E é por conta do homem não conhecer a verdade absoluta, é que ele se arvora, né, a defender essas verdades, entre aspas, relativas, e aí ele chega até o ponto de faltar com a verdade e mentir. Então nós escolhemos um texto bíblico, aonde nós encontramos um homem conhecedor de política, conhecedor inclusive de sistemas governamentais, no caso Pôncio Pilatos, que era imperador romano. Esse homem desconhecia a verdade, ele desconhecia a verdade, e depois que ele ouviu Jesus, conforme nós vemos nos versículos que antecedem ao capítulo 33, e aí eu queria ler para vocês nos versos 28 a 32, onde diz o seguinte: depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Pretório, para quem não sabe, era como se fosse um tribunal de justiça. Era cedo de manhã, eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa, porque eles se reservavam de fazer qualquer atividade durante a celebração pascal. Então Pôncio Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? Referindo-se a Jesus. Então replicou-lhes, responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Quem estava fazendo isso, quem estava fazendo essa acusação, eram judeus, que tinham se constituído adversário, arqui-inimigos de Jesus. E no verso 31, então, Pôncio Pilatos replicou-lhes dizendo: tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus:
a nós não nos é lícito matar ninguém, porque eles estavam inclusive abrogando, não é, o que a lei dizia: não matarás, um dos mandamentos, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo porque havia de morrer. Bom, então, quando Pôncio Pilatos teve esse primeiro contato com Jesus, lá no pretório, e ele se recolheu e deixou agora a cargo dos judeus para que tratassem daquele caso do Senhor Jesus, demorando-se um pouco, diz o texto nos versos 33 que eu li para você: tornou, pois, Pilatos a entrar no pretório, chamou a Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Então Jesus naquela hora, ele não estava sendo procurado apenas para ser julgado ou simplesmente condenado, mas era um homem que estava inquirindo saber de Jesus, quem realmente era Jesus, de quem se tratava a pessoa de Jesus, porque haviam dito para ele que ele era um impostor, que ele estava sendo acusado de se afirmar ser rei dos judeus, e isso para Roma, que era um império, era como se fosse uma afronta. E aí os judeus aproveitaram, jogaram Jesus contra o império romano, e deixaram então que Pôncio Pilatos tratasse daquele problema que eles haviam levantado. Por isso você vai ver agora Pôncio Pilatos encarando, tendo um confronto face a face, pessoal com Jesus. Por isso que diz aqui: tornou Pilatos a entrar no pretório e chamou Jesus em particular e perguntou-lhe: és tu rei dos judeus? Ele estava querendo questionar para saber e arrancar dos lábios de Jesus se ele estava realmente se levantando como um rei para confrontar o império romano. Isso é muito comum aos políticos, jogar uns contra os outros. Então, já que os judeus haviam tido a oportunidade de entregar Jesus como impostor, colocaram-no agora nas mãos de Pôncio Pilatos, imperador romano. É por isso que nos diz o texto, que ele diz: és tu rei dos judeus? Alguém já disse, irmãos, preste atenção, alguém já disse que a verdade não necessita de prova, porque se ela requerer uma prova, é uma meia-verdade. Eu achei muito interessante esse pensamento. E vou repetir: alguém já disse que a verdade que necessita de prova é apenas meia-verdade. E era exatamente isso que Pôncio Pilatos estava inquirindo acerca de Jesus. Ora, Jesus não necessitava de provar que é Deus. Jesus não necessitava de provar que ele era rei dos judeus, porque todas as profecias messiânicas do Velho Testamento davam indícios que ele realmente, de fato, de direito e de fato, era o Messias. Não havia sombra nenhuma, resquício nenhum de dúvidas. Jesus não precisava de provar que ele era rei ou que era Deus. Ao contrário de muitos políticos nesses dias, para conquistar o voto do povo, a confiança do povo, prometeu fazer 1001 coisas, e no final de contas, muitos deles não fazem nada. Então, esse termo, meus irmãos, essa pergunta, essa indagação de Pôncio Pilatos a Jesus, era como se fosse ele querendo provocar, arrancar de Jesus uma confissão para que ele tinha vindo. Quer dizer, você é rei para competir com o nosso império romano? E Jesus não estava ali para ele não tinha vindo para essa missão. Pois, segundo acreditava-se, depois da morte de Herodes, poderia surgir algum espertalhão, poderia surgir na Judéia alguém que realmente tentasse usurpar, ser eleito e também ser constituído rei sobre todo o império romano, ou autoproclamar-se rei. E no caso, Pôncio Pilatos estava imaginando que Jesus era um desses. Jesus era um desses oportunista. Por isso que ele perguntou: és tu rei do judeus? Inquirindo com Jesus, ele queria ouvir dos lábios de Jesus.
E Jesus então, meus irmãos, ele simplesmente diz o seguinte: vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Você está afirmando, você está fazendo essa indagação a mim por convicção pessoal, ou é porque disseram a você que eu sou rei dos judeus? Jesus então estava querendo mostrar a Pôncio Pilatos que na realidade ele era o que estava mais curioso de saber do que propriamente os judeus, porque os judeus tinham um pretexto que era de colocar Jesus numa situação difícil, para ser inclusive condenado, ser julgado pelo Império Romano. Então foi esta a primeira impressão que nós vemos aqui no texto sagrado. Os judeus se aproveitaram dessa situação para incitar o Império Romano contra Jesus. Enquanto isso, eles alimentavam ódio, rancor, ressentimento, vingança contra a pessoa de Jesus, por ele haver se declarado o próprio Deus. Então, viram nisso uma excelente e uma extraordinária oportunidade de jogá-lo contra Roma. Estão entendendo agora? E aí Jesus sabiamente, ele pergunta: isso é você que está querendo saber, ou você está me inquirindo sobre o que disseram a você, a meu respeito? Meus irmãos, Jesus viera para os judeus. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, nos diz: ele veio para o que era seu. O trecho é muito claro. Em cumprimento a todas as profecias messiânicas do Antigo Testamento. Ele viera estabelecer um reino não material, não um governo como nós temos agora mesmo. Dentro de mais alguns instantes, nós vamos ter o resultado de alguém que vai ser eleito para presidir esta nação, se não houver segundo turno, por 4 anos apenas. Terminar o mandato, como está terminando agora do atual, então, novamente vai haver eleições de 4 em 4 anos, e assim sucessivamente. Porém, este reino que Jesus estabeleceu, não é um reino temporário. Não tem tempo que alguém diga: Jesus foi rei apenas durante um período da sua existência. Ele é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores, o seu reino é eterno, é imutável, é o único rei que vive e reina para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E era isso que eles não estavam entendendo, era isso que os judeus questionavam. Ele está dizendo que é rei, ele está dizendo que é Deus, então eles não admitiam isso. Mas Jesus já havia dito isso anteriormente. Primeiramente ele disse aos apóstolos, João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus já havia dito isso aos apóstolos. Mais tarde ele disse aos próprios discípulos, aos judeus, ele disse para os judeus, mais tarde, lá em João capítulo 15, ele disse: eu sou a videira verdadeira. Observe que Jesus sempre dava ênfase a essa expressão: eu sou a videira verdadeira, para que eles crescem naquilo que Jesus estava dizendo. Não precisava de prova alguma, as palavras de Jesus já eram suficientes para eles acreditarem, para que eles abrissem o coração e confessassem realmente. Então, quando Pôncio Pilatos faz essa pergunta, primeiramente era a curiosidade que ele tinha. Ele mesmo precisava de ter esta encarando a verdade. E olha que ele estava diante da verdade, que era o próprio Jesus. Ele não estava interessado em conhecer a resposta de Jesus. Em outras palavras, ele também estava ali para humilhá-lo. Esse era o propósito, essa era a intenção de Pôncio Pilatos, também de humilhar Jesus. Então, meus irmãos, dentro desse aspecto, nós vemos que Jesus, sabiamente, ele sabia com quem estava lidando, ele sabia qual era a intenção que havia no coração de Pôncio Pilatos, ele sabia que ele estava ali mais para questioná-lo, se ele realmente era aquele que estava vindo para usurpar o reino ou o império romano. Jesus, portanto, não era rei dos judeus no sentido de promover sedição contra Roma. Jesus não era rei para trazer uma briga de braço, uma queda de braço. Jesus não veio com essa finalidade. Tanto é
que os líderes religiosos acusavam-no disso, quando lá no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 2, nos diz a palavra que os fariseus, os judeus, os doutores da lei, foram às autoridades e disseram: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Eles estavam dizendo simplesmente uma meia verdade, porque Jesus não tinha dito que deveria se sonegar a pagar tributo a César. Pelo contrário, ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Amanhã você está convidado a continuar conosco. Tenham todos um bom dia, que todos fiquem com Deus, um fortíssimo abraço virtual e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.